Olá, meus caros, aqui é o Tape360 de volta ao quadro Heróis da Ação, comentando os filmes relacionados com a franquia do ator belga Jean-Claude Van Damme. Como eu comentei no sábado passado, o filme Street Fighter, A Última Batalha, que catapultou a carreira do belga, hoje eu vou falar de um filme aqui que ele acabou estreando exclusivamente no Brasil, né? Lançou no Brasil. Que quando o Van Damme chegou aqui no Brasil, ele foi no programa do Jô Soares e depois concedeu algumas entrevistas. Inclusive tem no YouTube uma entrevista que ele concedeu para um programa ali que era apresentado pelo Rubens Evaldo Filho. Também uma grande importância, né? Aquele comentarista que fala muito de filmes, hoje faz falta, embora que ele tinha a opinião dele ali, tem muita coisa que eu discordava, mas ele teve grande importância no cinema, né, nas críticas que ele fazia e tudo mais. E o nome do filme é Morte Súbita, que é um filme de ação e suspense americano de 95, dirigido por Peter Hans, que já dirigiu Time Cop e O Guardião do Tempo, e estrelado por Jean-Claude Van Damme, Powers Boldon, também um grande ator, hein, Powers Boldon. Ele já fez o Powers Boldon, ele já contracenou ao lado do Brandon Lee, que é o filho do falecido do Bruce Lee, e um filme chamado Rajada de Fogo, né, Rapid Fire. Continuando o elenco, Powers Boldon, Raymond Barry e Dorian Harewood. O filme coloca tal, já spoilers aqui, não vem ao caso de ressaltar. Foi a segunda colaboração de Peter Hans com Van Damme na direção, depois de Time Cop, que eu já ressaltei, e antes de Inimigos Mais Perto, né? Enemies Closer. Esse Enemies Closer é aquela porcaria lá do Van Damme pós-auge, que lixo lá que não vem nem o caso ressaltar aqui, enfim. Morte Súbita foi lançado nos Estados Unidos pela Universal Pictures em 22 de dezembro de 95, com críticas mistas, embora melhor do que a maioria dos trabalhos anteriores de Van Damme. Foi um sucesso menor, arrecadando 64 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento anunciado de 35 milhões de dólares. O filme se tornou um sucesso na TV a cabo e em locadoras e lojas de vídeo. Isso é um fato mesmo, se tornou mesmo. No entanto, ficou aquém do desempenho de Time Cop, especialmente no mercado interno. Então era óbvio, né, que o Morte Súbita ficaria bem abaixo do Time Cop. O Time Cop é um sci-fi muito bem construído, né? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis foram considerados para o papel de Darren McCord, né, que é o papel principal do Van Damme. Mas os três atores recusaram o papel antes de Jean-Claude conseguir o papel. Schwarzenegger recusou o papel porque já havia filmado True Lies, 94, que é um filme bem bosta. E Júnior também é um filme bosta, consecutivamente. Stallone recusou o papel porque não gostou da qualidade do roteiro. Bruce Willis recusou o papel porque já estava trabalhando em Duro de Matar a Vingança, 95. James Woods foi originalmente considerado para o papel de tal, né, no personagem do filme, Morte Súbita, Joshua Foss, mas recusou o papel porque não gostou da direção do personagem, da direção que o personagem tomou no filme. No mesmo ano em que o filme foi lançado, James Woods atuou ao lado de Powers Boldon em Nixon, 1995. Olha que interessante. Morte Súbita estreou nos Estados Unidos em 22 de dezembro de 95, com um lançamento relativamente modesto, com 1,681 nas telas, refletindo o mercado natalino lotado. Terminou o final de semana em oitavo lugar, arrecadando 4.782 milhões, enfim, né? E com uma média de 2.845 milhões de dólares por tela. Sua arrecadação, ele arrecadou, né, 4.782 milhões, 445 e tal, arrecadou dinheiro, né? Ele conseguiu arrecadar. Sua arrecadação doméstica foi de 20.352 e 171 milhões de dólares, né? Internacionalmente, o filme teve um desempenho melhor, elevando sua arrecadação mundial para 64 milhões de dólares, equivalente a 126 milhões em 2023, quando ajustado pela inflação. Um remake titulado Bem-vindo à Morte Súbita... O quê? Como é que é, meu? Bem-vindo à Morte Súbita estava em produção pela Universal 1440 e pela Netflix. O filme é estrelado por Mike J. White e Gary Owen em uma abordagem mais... Como é que é, meu? Em uma abordagem mais cômica do material. Então, uma versão cômica de Morte Súbita. Welcome to Sudden Death. Bem-vindo à Morte Súbita. Olha o nome dessa bosta. Que bosta. Uma versão mais cômica do material Morte Súbita. Foi lançado em 29 de setembro de 2020 com críticas em sua maioria negativas. É claro, né? Devia ser negativa essa bosta aí. Quem que vai ligar pra essa merda? Enfim...
Vamos agora comentar sobre a obra em si. Morte Súbita é um filme que eles tentaram fazer igualzinho o Duro de Matar do Bruce Willis, porque todas as referências, as citações aqui são relacionadas ao Duro de Matar do Bruce Willis, né? Die Hard, que é um filme muito bom, por sinal. Até hoje ele é icônico e ele fez por merecer o fato dele ser icônico, né? Enfim, o Morte Súbita ele é um filme bastante explosivo, ele é um filme bem violento. Ele é um filme que ele não tem medo de ser o que é. E além do Jean-Claude Van Damme, né, que aqui o Jean-Claude Van Damme ele faz uma espécie de Bruce Willis, né? Dá um pequeno spoiler do filme. O filme lida com terroristas, né, que eles estão tentando tomar conta ali de um estádio onde está ocorrendo um jogo de hóquei, tá? Enfim, né? Gelo ali e tudo mais, né? Jogo de hóquei. E aí o personagem do Paul Walker é um terrorista ali, cara. Ele tenta, né, fazer de reféns algumas pessoas ali e ele exige uma quantia para que ele liberte essas pessoas. E quando as pessoas não dão a grana que ele quer, ele vai matando cada uma delas a sangue frio. O cara mata ali a sangue frio. E o personagem do Paul Walker aqui como vilão, ele pra mim, na minha opinião, é um dos grandes destaques. Ali até mais um destaque ainda maior do que o personagem do Jean-Claude Van Damme, que eu já vou dizer aqui a profissão dele no filme. Ele faz o bombeiro e o nome dele é Darren McCord. O Darren McCord ele já tem um passado meio conturbado, só que aqui a gente vê flashes, né, desse passado, né, que é o Darren McCord, e ele depois a gente é apresentado ele indo encontrar, né, as filhas dele, porque acho que por conta do passado perturbado do personagem Jean-Claude, que é o Daryl, a mulher dele largou ele e acabou se relacionando com outro cara, mas ele teve 2 filhos com essa mulher, né, no filme, que é um menino e uma menina. Aí quando ele vai visitar o menino ali, ele apresenta o menino com taco, né, taco que os jogadores de hockey usa muito no gelo ali, né? Enfim, né? Aí ele consegue o ingresso, né? Porque ele está trabalhando nesse estádio de futebol onde vai ter esse jogo de hockey ali. Esse estádio, ele consegue o ingresso e ele pede a permissão para a mulher dele para ver se ele pode levar os filhos para esse jogo, né? O menino e a menina ali. Ele leva, né? Só que já disse aqui, o personagem do Van Damme, que é o Darren McCord, ele é um cara com um passado bem tanto quanto perturbado, né? Aí quando ele leva os filhos para o jogo ali, esse estádio já estava sendo invadido por terroristas, né? Então os capangas do personagem do Paul Walker já estava fazendo várias pessoas de reféns ali. Na verdade não de reféns, ele estava matando até não poder mais ali. E inclusive ele meio que, né, um dos capangas ali acaba ameaçando, né, a esposa de um cozinheiro, né? Então aí quando ele ameaça a esposa do cozinheiro, fala pro cozinheiro que eles têm ali a mulher do cara lá, né, nas mãos deles ali, ele fala que acho que, né, foi sempre que eu não revi esse filme, mas eu tô lembrando das cenas aqui. Os capangas, né, do personagem do Paul Walker ameaçam, né? Esse cozinheiro falou que se não der o que querem pra ele ali, ele vai matar a mulher ali e tudo mais. Eles querem saber os segredos e tudo mais. Alguma coisa que acontece ali. E eles de fato acabam matando ali, né? Eles matam pessoas a sangue frio. E nesse entreveiro se encontra um dos filhos do Jean-Claude Van Damme, que é uma menina, tá? Mais um spoiler do filme aqui. Enquanto o menino é deixado ali no estádio, né? E as circunstâncias que isso ocorre, né? Como é que os filhos do Jean-Claude Van Damme, um dos filhos acaba nas mãos desse terrorista, como refém, né? Ao lado dos outros ali, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Enfim, isso vocês vão ter que assistir o filme depois para que vocês descubram. Enfim. Bom, o que eu tenho mais para comentar aqui? O filme é muito frenético. Obviamente, quando o Van Damme sabe, né, desse atentado terrorista do estádio, ele vai tentar fazer o possível para evitar, né? E porque eles simplesmente
eles ativaram várias bombas ali, né, ao estádio todo, né, várias bombas, implantaram várias bombas ali, e se eles acionarem o botão ali, eles estouram as bombas ali e causam um terror totalmente absurdo ali no estádio, e vai morrer mais gente ainda. E o Van Damme, né, como ele é um perito, né, em desativar bombas, ele acaba tentando ver uma forma de desativar essas bombas sem que as pessoas corram risco de vida. Só que o Van Damme tem duas missões aqui nesse filme. O personagem dele, que é o Darryl McCord, é desativar as bombas do estádio e tentar de uma forma segura resgatar um dos filhos dele, a menina lá que acabou infelizmente sendo mantida como refém por esse terrorista, que é o personagem do Paris Bottle. Puta, muito foda. Esse filme é um filme bem adrenalina. Eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, né, do contrário de Street Fighter, não tinha quase ninguém no cinema. Mas isso não importa. Eu acho que isso aí não importa, isso é o de menos. Portanto, é o filme em si mesmo que é muito bom. Ele é dirigido, ele é muito bem dirigido, muito bem construído, tem cenas de ação. As cenas de ação que o pessoal quer ver mesmo. O Van Damme ali. Mas ele não deixa de ser um filme que ele é um filme, assim, duro de matar. Ele é um duro de matar, né? Dirigido pelo Peter Hans. Que o roteiro é igualzinho, né, cara? O roteiro é igualzinho ao Duro de Matar. Bom, o que mais temos aqui? O Van Damme, né, vai lutar contra os capangas lá do Paris Bottle, enfrenta, né, uma mulher trajada de pinguim, bandidona também. Você vê aquela mulher, você já fica até com medo de ver, né? Que também mata pessoas a sangue frio, mas ela está vestida uma fantasia de pinguim, né? Que é o mascote dos filmes, do time, né? De futebol, né? Que vai alegrar ali e tudo mais. E o estádio, né? O estádio de futebol acaba se tornando um verdadeiro terror, né? Como diz o pôster do filme, menciona terror ali, né? E é exatamente isso, né? E morte súbita é o seguinte, né? Como o jogo entre as duas equipes de hockey ali, né? Futebol no gelo, acaba empatado, depois parte para a morte súbita. Quem fizer o ponto ganha o jogo ali, né? Um ponto já ganha. Então é bem interessante de ver. E o Van Damme está nesse entrever ali, né? Quase ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. Temos também a adição de outro personagem do elenco, que é o Hallmark, outro ator lá dos anos 80 que também faz um bom papel aqui. E depois a gente vê, né, que esse ator não era bem o que ele estava transparecendo no filme ali, né? A gente vê que ele é algo mais ali, né? Então o filme tem muito desse clima de mistério no ar, né, de suspense. Aí acho que muitos perguntam, pô, mas só o Van Damme, né, fica sabendo desse atentado terrorista? Pô, a polícia também está sabendo, mas a polícia não pode fazer nada na parte de fora do estádio que possa fazer com que as pessoas ali, né, ainda mais os reféns ali do personagem do Paris Bottle, do terrorista que dá as ordens e tudo mais, corram risco de vida, porque ele já havia matado um monte de gente, então a polícia tem que agir ali na surdina ali, né, e obviamente depositar a quantia de dinheiro que o personagem do Paris Bottle ele tanto quer, tá? Tem um cara também igualzinho o Duro de Matar, cara. Esse filme é igualzinho o Duro de Matar, né? O Die Hard. É um cara que tá mexendo no computador ali e ele vê, né? Cada vez que ele mexe no computador, ele fica conferindo ali se as pessoas ali vão depositar, né? Ou a assessoria do vice-presidente, eu não sei, né? As pessoas ali que ele sequestra, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, vai depositar a quantia que o personagem do Paris Bottle ele quer para livrar essas pessoas, né? Mas aí quando não deposita ele vai matando, obviamente vai deixar a personagem da filha do Jean-Claude Van Damme, menininha viva ali, que também tem uma grande importância no filme. E é isso, eu não vou dar mais chega de spoilers do filme, já ressaltei aqui, acho que o vídeo até tomou mais tempo do que o necessário. Morte Súbita é um filme que mudou um pouquinho, né, esse lance do Van Damme, né, que ele já havia sofrido uma queda com Street Fighter, embora que eu acho que Street Fighter é um filme bom, eu gosto daquele filme ali, aí é a minha opinião. Eu acho que como super-herói ele funcionou, mas o Van Damme já havia sofrido uma queda, catapultou a carreira dele em Street Fighter, problema de droga, de escândalos e tudo mais, aí ele veio no Brasil divulgar a Morte Súbita, que teve estreia exclusiva no Brasil, beleza? Continua acompanhando esse canal, que próximo sábado eu volto com mais um filme relacionado com a franquia do belga Jean-Claude Van Damme para o quadro Heróis da Ação. Um abraço a todos, meus caros. Vou ficando por aqui e falou!